Bom dia, pessoal. Começando a apresentação meteorológica. Pelo observado, como de costume, né? O que a gente tem aqui é o acumulado até o dia 18, né? Até a data de hoje, pelos pluviômetros aí do CPTEC e INPE. E o que a gente consegue ver é que tem essa região aqui, né? Que foi a preferencial de atuação do corredor de umidade. A gente teve a entrada do vapor de água do Atlântico Tropical, que está mais aquecido aqui para a região norte. E o desvio desse transporte de umidade aqui para o sudeste, tá? Esse mês ele está mais direcionado aí na região climatológica mesmo, tá? Não foi que nem em dezembro aí que ficou um pouquinho mais ao norte. A gente vê que a região de maior intensidade aqui do transporte de umidade, ela é para acontecer nessa região sul de Minas Gerais, e aconteceu realmente nessa posição, talvez um pouquinho mais ao norte só do que o normal. Já que na região sul e parte do centro-oeste a gente está com precipitação abaixo da climatologia, tá? Principalmente por causa da maior predominância do corredor de umidade nessa região e das frentes aqui também. E aí acontece que na retaguarda da frente fria a gente tem aquela famosa alta pós-frontal que acaba inibindo um pouquinho a precipitação. Lá nos últimos dias a gente tem tido uma precipitação um pouco maior nessa região aqui, né? Do leste do Paraná e São Paulo, por isso que a gente está tendo consegue ver essas regiões mais isoladas de anomalia um pouquinho positiva, né? Isso porque essa precipitação tem sido mais termodinâmica, né? Uma chuva convectiva que é isolada e não é tão organizada quanto essa que aconteceu aqui nas 2 primeiras semanas de janeiro. E como eu já venho dizendo, né, são os mesmos fatores que estão atuando aí no oceano. A gente tem aqui a Laninha, ela está perdendo um pouquinho de intensidade nessa região mais central, né, está aquecendo um pouquinho, mas a gente como está tendo esse resfriamento muito intenso aqui nessa região, e essas águas elas são transportadas para o oeste, então é provável que a gente observe um novo resfriamento dessa região devido ao transporte dessas águas mais frias do leste do Pacífico equatorial para essa região mais central. A gente continua aqui com um Atlântico extratropical bem aquecido, né, fazendo com que os ciclones se desloquem mais rapidamente para essa região, e também aqui o Atlântico tropical fornecendo maior umidade para dentro da região norte do Brasil. A gente também tem essa anomalia positiva aqui nessa posição do Atlântico Tropical Norte, que está um pouquinho maior do que no sul e faz com que essa City ela permaneça mais nessa posição do que aqui no sul, que é a posição climatológica dela para esse mês e para os próximos, no mínimo próximos 2. Né? Para a primeira penta, o que a gente consegue ver é que os modelos estão um pouquinho diferentes, tá? Isso durante todo o período, tá, com uma diferença boa entre os dois modelos. Aqui no Jeffs ele coloca os acumulados maiores acontecendo nessa porção mais litorânea do sul e sudeste, tá? Devido principalmente a um transporte de umidade do Oceano Atlântico aqui para dentro do continente, o que não é tão visível assim nem nos campos de previsão do GEFS e do GFS. Então eu acredito que isso daqui possa estar um pouquinho otimista demais. Enquanto aqui no Oceano de Bref a gente consegue ver uma chuva um pouco mais dentro do continente, tá? Aqui bem, em cima do Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo. E isso daqui acontece por causa do transporte de umidade, que até o dia 21 mais ou menos, ele deve acontecer, dia 20 e 21 principalmente, ele deve acontecer nessa direção aqui, nesse sentido. Tá? E faz com que os processos termodinâmicos nessa posição aqui eles sejam favorecidos. Então, o que eu acredito mais é que deve ficar próximo do que o CMWF está prevendo, com chances de ter uma chuva um pouco acima do que ele está prevendo aqui no Grande, Tietê e Paranapanema, ficando mais entre os dois modelos aqui
entre os GFs e o SMWF, tá? Mas lembrando que tendendo sempre para o SMWF, tá? Aqui a partir do dia 21 a gente começa a ter a atuação da alta pressão de forma mais significativa, um pouco mais intensa. Ela fica posicionada nessa região, pegando aqui as bacias do sul, Paraguai, nordeste da Argentina, pega o sul de São Paulo também, sul de Mato Grosso do Sul. Isso daqui até o dia 21, 22, 23 deve ficar dessa forma. Depois disso ela se intensifica um pouquinho mais, tá? E começa a atuar de forma mais predominante aqui no sul e sudeste como um todo, tá? Aqui, como eu disse, os modelos eles também estão discordando. Esse daqui é durante, como eu falei, todo o período da previsão. O Jefferson está um pouquinho mais seco do que esse MWF aqui nessas bacias do sudeste, tá? Pela previsão de hoje, pela previsão de ontem, o Jefferson ele estava um pouquinho mais molhado. E eu acredito que a gente deva ficar mais próximo do Jefferson aqui mesmo, porque a gente vai estar sob a atuação de uma frente de uma alta pressão, tá? Mesmo que ainda tenha um pouco de chuva que deva acontecer, de forma convectiva e também aqui litorânea, a região de maior atuação da alta pressão, que é essa posição aqui, ela deve ser prejudicada pela precipitação. A precipitação deve ser prejudicada. Tá? O que a gente acaba não vendo tanto aqui no CMWF, que ele mostra até um corredor de umidade aqui da região norte para o sul do Brasil, e não deve acontecer dessa forma, que deve ser um pouco menos intensa a precipitação. Por isso que nesse período estou acreditando mais aqui no que o Jefferson está prevendo. E para a última penta, a gente tem, como a partir do dia 27, 28, ele tem a aproximação de uma nova frente fria, formação de um novo ciclone tropical aqui no sul do Brasil. A gente tem a volta do corredor de umidade, só que ele deve permanecer um pouco mais ao sul aqui, né, pegando Paranapanema, Baixo Paraná, Tietê, essas bacias no sul do sudeste e não mais ali no Grande e Paranaíba, como vinha acontecendo nas 2 primeiras semanas aí de janeiro. Tá. Aqui o padrão que eles estão prevendo aqui, eles estão bem conversando um pouco melhor, tá, do que nas 2 primeiras pêntadas. O que eles divergem aqui mais é no acumulado, que o CMWF está mais molhado do que o Jefferson. E a gente falar em acumulado, acertar acumulado aqui com 10 dias de antecedência é difícil, né? Mas eu acredito que deve ficar mais próximo aqui do SMWF mesmo, porque é uma frente fria que está se mostrando com uma instabilidade bem alta. Tá? Vai ser um período de mudança, de transição de uma alta pressão para uma frente fria. Isso daí acaba dando bastante incerteza nos modelos, mas acaba gerando bastante instabilidade, porque a gente está vindo numa massa de ar bem quente ali assim, para a chegada de uma frente fria, então vai ter um gradiente de temperatura bem intenso, que isso acaba gerando bastante instabilidade. Por isso que eu acredito que deva vir mais próximo aqui do que o CMWF está prevendo. Para fevereiro e março a gente continua com o mesmo padrão de previsão, tá? A ZCIT um pouco mais ao norte da posição climatológica, devido àquela anomalia de TSM um pouco mais intensa nessa posição, e gera um transporte de umidade maior para dentro do norte do Brasil aqui, né? E consequentemente um transporte de umidade também maior para o sudeste. Então por isso que a gente tem essa anomalia de precipitação bem desenhada aqui, com o nordeste e o sul abaixo da climatologia. Tá? Lembrando que os acumulados aqui do CFS a gente não pode acreditar, né? É mais no padrão da chuva mesmo. Bom, é isso que eu tinha para mostrar. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo.